porque eles tinham se tornado idólatras. Aquele povo perdeu o senso, eles perderam a capacidade de pensar, de analisar. Eu até escrevi uma frase aqui na hora, deixa eu ver se eu acho, porque eu achei interessante. Uma capacidade crítica que você perde aquele entendimento, não sabe, passa a não refletir mais sobre as coisas. As coisas vão chegando e você não procura saber, você não estuda a palavra, você não ora. É moda, eu recebo. E eu vou deixando, as coisas vão fazendo parte da minha vida. E a gente vai permitindo. Você não tem mais aquela... Você está vendo algumas coisas na televisão, você não analisa se o Espírito Santo também está vendo aquilo. Você está participando de algumas conversas e não analisa se aquilo também é de Deus. Você fica com algumas práticas comprometedoras. E a gente vai criando certos ídolos na nossa vida. Foi isso que aconteceu com o povo. E Isaías faz assim uma ridicularização em relação a isso, no capítulo 44, quando ele diz assim, no versículo 9, a loucura da idolatria. Porque esses capítulos 43, 44 e 45, você vê que Deus no 45, ele leva o povo à libertação. Mas no 44, Isaías está falando assim, isso aqui é uma maneira de Isaías mostrar para eles como eles tinham perdido esse poder de pensar. A coisa tinha sido tão banalizada que eles perderam o senso das coisas. Por isso, eles tinham muitos ídolos, eles começaram a banalizar tudo aquilo que era espiritual, tudo aquilo que era sagrado, tudo aquilo que era vivo em Deus, eles perderam a direção. Aí Isaías fala assim, todos os artífices de imagens, de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens, ajuntem-se todos e se representem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira. Se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus que se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também e se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. É isso que Isaías estava falando, que eles usavam coisas comuns e acabavam idolatrando aquelas coisas. Era uma madeira, era um ferro, eles começavam a idolatrar aquilo. E às vezes a gente também, se a gente parar para pensar e trazer isso para a nossa vida, o que a gente tem idolatrado? O que hoje,
né? Se nós tivéssemos Isaías talvez aqui com a gente, ele pudesse estar lá falando para a gente, ridicularizando algumas coisas que a gente considera importantes. Foi isso que Isaías estava fazendo com o povo. Contando uma história e mostrando como eles haviam se perdido da verdade. E como aquele povo não entendia, não conseguia chegar na dimensão dessa verdade. Os olhos deles estavam grudados. Nós não podemos perder, igreja, em nome de Jesus. Nós não podemos perder esse poder de refletir e de buscar de Deus a verdadeira direção para a nossa vida. Você não pode estar tão aberto a comer tudo o que trazem para você. Tudo que você ouve na internet, tudo que você ouve por aí. Eu recebi um estudo de um irmão que ele estava falando, ele era, quando criança, foi oferecido a Satanás e fazia coisas terríveis no seu período de escola. Desde o ventre ele foi consagrado a Satanás e foi uma criança terrível, um adolescente terrível, uma coisa assim absurda de você ouvir as coisas dele, ele falando. Mas ele um dia se converteu, aceitou Jesus. E ele começou a direcionar pessoas com seu testemunho. Você tem que orar assim, porque se você ora assim, Satanás não escuta. Você tem que fazer assim, porque se você fizer assim, o mundo espiritual não vai saber. E começou a orientar. Aí eu estou ouvindo. Chegou num determinado momento que ele disse assim, começou a falar sobre os anjos. E ele disse que a gente tinha que ter muito cuidado. Porque quando você está passando por muita luta na sua vida, e aí as coisas estão difíceis e muita coisa está chegando na sua vida, você tem que entender que você precisa orar a Deus. Uma igreja tem feito isso. Você precisa orar a Deus porque você está na hora de trocar o seu anjo. Se eu entendo que no céu de Deus, tudo em Deus é santo e é perfeito, quem sou eu para orar ao Pai e pedir para trocar anjo? Porque os anjos de Deus são perfeitos. Nenhum deles levam, porque, gente, isso é coisa do Espírito. Nenhum deles vai ficar abatido pelas questões dessa vida. Mas como tem gente ouvindo essa fala, e como tem gente sendo direcionado por isso. E eu quero ler para você, olha só. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Esse tempo é o nosso tempo também. Essa verdade é a nossa verdade também. Porque todo mundo quer ter uma palavra profética. Todo mundo quer ser aquele que anuncia algo que ninguém sabe. Mas eu quero dizer para você que a palavra profética é a palavra de Deus. E tudo que está revelado aqui é a vontade de Deus. E a gente não pode criar mais nada além do que está registrado aqui. Aí, porque o homem era satanista e foi consagrado, a gente pensa que ele virou Deus. Não, ele sabe o que ele está falando, porque ele veio de lá. Satanás é mentiroso, é enganador. E às vezes a pessoa se converte em parte, não por inteiro. A mente ainda fica corrompida. Então, se você não tiver o ensino da palavra, você vai ser confundido. E a gente precisa ter maturidade, amada. Está ouvindo um testemunho? Está ouvindo uma palavra? Você tem que ouvir isso aqui porque é bênção. Mas vai procurar se é isso que Deus está falando. Por isso que eu trouxe para você o capítulo, para você entender.
em que havia ali um problema, havia ali um povo que estava andando longe de Deus, distante de Deus, mas porque Deus ama. Ele quer trazer para ele de volta o que ele ama. Deus aqui estava falando assim, olha, eu amei, vocês são minhas testemunhas. Você vai ver que no capítulo 45, Deus usa um governo que não era cristão. Mas quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, quando Deus quer trazer de volta o que é dele, Ele usa um Ciro para trazer você de volta. Ai, Deus... Ele é tremendo, esse nosso Deus. Mas eu e você não podemos nos esquecer que o nosso Deus é santo. Ele é santo. E a gente vai vendo todo mundo que é uma novidade. Interessante que eu converso com alguns colegas que as novidades, elas vão se perdendo, porque a única novidade que a gente pode ter de fato, irmãos, é em Cristo. Porque é essa que prevalece, é essa que sustenta, é essa que abençoa. E a gente precisa estar aberto ao Espírito de Deus, porque Ele faz maravilhas. A gente crê que a gente está aqui reunido em nome de Jesus Cristo, e o Espírito de Deus está trabalhando no nosso meio. Sábado, tivemos uma experiência linda. Quem estava aqui sábado? Edith e Vera. Tivemos uma experiência linda na Clínica da Alma. O tema era perdão. E o Espírito trabalhando, ministrando. De repente, uma irmã compartilha que esses dias, o Senhor tem trabalhado no coração dela para liberar perdão para uma amiga dela que tiveram um problema lá atrás. E ela, então, começou a pedir para Deus deixar, aquilo ministrar na vida dela. E ela, quando chegou ali na hora, a presença de Deus era tão real. O Senhor estava tão junto da gente, as coisas estavam tão próximas, tão palpáveis, que ela falou assim, eu já perdoei essa pessoa. Eu já estou em paz com essa pessoa. Uma pessoa que havia criado uma situação na vida dela profissional. Então, a gente vai vendo o que a gente está falando, eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando com você. Porque hoje, gente, se você não tiver esse cuidado com a sua vida, você corre perigo. Você corre perigo para que você não banalize a sua fé. Acreditando que Deus aceita tudo. Acreditando que pode ser tudo de qualquer jeito. Acreditando que a sua vida pode ficar de qualquer maneira e vai ficar tudo bem. Mas não vai. Então, o que Deus está mostrando? Assim, olha, eu amo. Mas o que Isaías estava falando? Assim, olha, o que vocês estavam valorizando não tem menor valor para Deus. Esse Deus que vocês estavam se colocando diante dele não tem valor nenhum. E tudo aquilo, mas hoje, pastor, hoje a gente tem algum Deus? Eu não sei, pergunta para você. O que está em primeiro lugar na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida? Nós estamos na Babilônia. Mas só que é possível estar na Babilônia e permanecer em Cristo. E ver o cuidado dele, porque ele diz para mim, quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, eu também vou estar com você. Quando você passar pela prova, eu também vou estar com você. Então, você tem a garantia da presença dele na sua vida. Ele te dá garantias na Babilônia. Te faz promessas para o seu futuro. Há 28 anos atrás, quando aquele homem simples entrou lá na enfermaria e me trouxe essa palavra, eu confesso para você, eu não tinha maturidade para entender isso. E achei até que ele era meio doido. Porque eu, naquele estado que eu estava, vivendo aquele momento, ele vem dizer, quando passares pelas águas, eu estou passando pela água. Me tiraram o seio, estou aqui com não sei nem quanto tempo eu tenho de vida. Ele vem me dar uma palavra dessa.
Mas o Senhor tem sempre uma promessa para o meu futuro e para o seu. Sabe qual é a maior promessa que o Senhor tem para mim, para você, quando a gente guarda e conserva a palavra dele no nosso coração? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é tempo, igreja, de trocar Jesus por nada. Por nada, nada, nada. Ao invés de você botar a sua fé na mão de alguém, bote a sua fé naquele que é o autor e o consumador da sua fé, Cristo. Cristo é o autor e o consumador da sua fé. Mas as pessoas hoje estão desejosas de buscar tantas coisas. E aí a gente fica dentro desse emaranhado que se tornou a igreja contemporânea que se diz ser a igreja de Cristo. Uma confusão, um verdadeiro Babel, que ninguém se entende, cada um querendo mostrar a sua bandeira, a sua verdade. E a verdade é Cristo. E é isso que Isaías está mostrando aqui. O povo havia se perdido por banalidades. Construíram outros altares porque perderam a referência. Eles ficaram anos no cativeiro. E se você não se cuidar, a gente começa a achar que muita coisa é normal. Muita coisa é assim mesmo. Então o Senhor está nos chamando, sabe por quê? Ele quer continuar fazendo maravilhas no meio do seu povo. Ele quer continuar fazendo. Olha, coisa mais linda, essa semana foi sábado, eu estava no salão e estou escutando uma moça falando a respeito de um casamento. E tem um casal aqui na nossa igreja que quer casar. Eu falou assim, pastor, eu quero tanto casar, quero acertar a minha situação. Eu falei, irmão, vamos acertar sim, vamos orar. E eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer, porque eu estou sabendo que vai ter um casamento aí comunitário. Mas eu não queria ir por esse caminho, porque nesse caminho eu vou ter que entrar para falar com algumas pessoas que estão fazendo essa questão de política, né? De candidato à política. E eu falei, meu Deus, traz um outro caminho. Eu estava no salão, escutei uma moça falando. Não, vai, porque aí vai fazer isso. Quando ela terminou, eu falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ela falou, claro. Você está fazendo um casamento comunitário, como é que é esse negócio aí? Ela falou assim, não, ela é da igreja. A igreja dela aqui no Campo Novo. Ela é na igreja. O pastor está fazendo um casamento comunitário. A gente vai fazer, tem uma pessoa que vai doar a festa, e nós estamos fazendo isso para todos aqueles que não podem pagar. E eu falei, eu tenho um casal, será que eu sou da igreja metodista ali de Pendotimba? Será que um casal da minha igreja pode ir lá também, nesse casamento aí, participar dele? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ele falou assim, não, pastora, a senhora só tem que ir no fórum. Aí me explicou todo o processo. Eu falei, eles moram em Niterói, e vai no fórum aqui de Pendotimba, me explicou tudo. E falou assim, não, vai ser uma bênção eles estarem com a gente, participando desse momento. Eu falei, puxa vida, eu fiquei tão feliz assim, que eu falei assim, Deus, como tu és cuidadoso com a gente. Como Deus, porque eu apresentei para ele uma situação que eu não queria me envolver por causa da política. Entendeu? Porque às vezes eu falei, Deus, faz alguma coisa em relação a isso. Ou então vamos fazer alguma coisa lá na igreja para a gente já fez tanto isso por tantas situações, então... Mas aí o Senhor trouxe isso para a gente. Então, o nosso Deus é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Cuida dos detalhes. Então, você não precisa banalizar a sua vida. Não banalize a sua vida cristã. Leve a sua vida cristã com seriedade. Porque o Deus que você serve é um Deus sério. E um Deus que faz promessa. Ele começa declarando o amor dele por você. Você é meu. Você é meu. Então, a gente precisa acertar algumas coisas na nossa vida para que a gente só tenha um altar na nossa vida. Para que a gente não... É terrível você andar achando que está diante de Deus quando você não está. Coisa terrível, igreja. Não faça isso com a sua vida.
Não brinque com aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Não brinque com isso. Leve a sério as coisas do reino. Porque a promessa de Deus continua sendo a mesma. Eu te amei, você é minha testemunha. Deus tem bênção para o teu futuro, sim. Deus tem bênção para o teu futuro. Mas olha, que cada vez mais, todas as vezes que você acordar pela manhã, você reveja o teu altar. E se tiver qualquer fogo estranho, repreenda, lute com a sua carne. Não permita que esse fogo permaneça, porque ele pode consumir a sua vida espiritual. Amém? Cuide disso. Não ouça tudo. E se você não sabe como lidar com isso, se afaste de alguns estudos doidos porque estão acontecendo por aí. E não fique colocando coisas em práticas na sua vida que você não conhece. Não faça isso. Tem gente repreendendo o demônio por transferência. Eu já vi isso muito no centro espírita. Não, vou passar para mim porque eu sou mais forte. Hoje está muito em moda revestimento espiritual. Quantos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Então você tem um revestimento do Espírito Santo de Deus. Você não precisa que alguém libere sobre você revestimento espiritual. Sabe o que você precisa? Ter intimidade. Intimidade com o Senhor da tua vida, que você diz que é o Senhor da tua vida. Porque aí você tem o revestimento espiritual. Porque a gente está querendo que um homem passe para a gente esse revestimento. É o que a gente está ouvindo. Não, eu vou com fulano porque ele vai passar para mim revestimento. Você tem Cristo na sua vida, então você tem o poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Não menospreze quem você é em Deus. Porque um alto preço foi pago naquela cruz por amor a você. Então não banalize isso. Não coloque isso na mão de homem nenhum. Porque nenhum homem pode te dar revestimento espiritual. Só Cristo, que é a esperança da glória em você, é a vida dele em você, que traz revestimento espiritual. E se a minha vida e a sua vida não estiver no prumo de Deus, não tem revestimento, amado. Tem vergonha. Tem peso. Deus só reconhece o que é dele. E aquilo que está nele, nós somos pecadores sim, mas o que é que eu faço quando eu peco? Eu preciso me arrepender. Por que que quando Pedro estava pregando 3.000 pessoas, ele só pregou isso? Arrependei-vos. É tempo da igreja se arrepender. Olha para lá, para a sua vida. Não fica olhando para a vida do outro, não. Olha para a sua vida. Você e eu sabemos perfeitamente o que entristece o coração de Deus. Amado, a gente quer bênção. A gente quer vitória do Senhor. É só a gente viver a simplicidade do Evangelho, porque a palavra de Deus diz para mim e para você que as bênçãos do Senhor me alcançarão, nos alcançarão. As bênçãos vão alcançar o povo que teme e obedece ao Senhor. É isso, amado. Então não tem esse mistério nisso. É você ir lá para a palavra e ver o que a palavra diz. O que o amor de Deus faz? Ele não age em ciúme, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. E todo e qualquer tipo de coisa que esteja no meu coração, que não agrada a Deus, a gente tem que remover isso. Amém? Para que a gente tenha uma vida abençoada. Porque Deus continua fazendo essa declaração aqui. Quando passares pelo fogo, pelas águas,
pelos rios, eu vou ser com você. Ou seja, você não vai morrer. Tem vezes que o caminho fica bem apertado. Você acha que você vai ser esmagado. Mas Deus vai estar com você. E depois, como diz Jó, você vai nem lembrar mais daquilo. Vai ser como águas que já passaram. Mas você vai passar por alguns caminhos difíceis. O que a gente não pode, nem eu nem você, é banalizar a nossa fé. Coloca sempre Cristo no centro da tua vida. Porque aí, meu irmão, a vitória é certa. Amém? Porque Ele vai ter prazer em honrar você. Prazer em mostrar, porque você é testemunha dEle, mostrar o Deus grande que você serve. Vamos ficar de pé. Deus nos chama nessa noite a não ficar olharmos para o passado. Deixa as coisas do passado no passado. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus tem uma promessa para o seu futuro. Não fica chorando aquilo que já aconteceu, que já passou. Deixa para trás. Deus está chamando aquele povo para viver um tempo novo. Deus estava disposto a perdoar. Disposto a perdoar. Mesmo eles banalizando a fé, Deus estava disposto a trazê-los de volta para casa. E que nessa noite você possa abrir o seu entendimento. Fala, Senhor, eu não quero mais que os meus olhos fiquem grudados, para que eu não veja o que eu preciso ver. Não deixa mais os meus olhos grudados, Senhor. Quem nessa noite quer vir aqui à frente e falar, Senhor, eu não quero ter meus olhos grudados, para eu não ser confundido. Se você quer essa oração, sai do seu lugar, eu vou aqui orar por você. Às vezes os nossos olhos ficam grudados, a gente não consegue ver nada. Está lá fechado. E o Espírito Santo, você não está percebendo? Será que você não está vendo? Olha só. Olha que coisa. A gente não vai espiritualizar tudo, mas tem coisas que a gente tem que ter entendimento do Espírito. Por mais que você se arrepie, por mais que as coisas pareçam assim espirituais, busque de Deus. Busque de Deus. Nós não queremos ser de maneira nenhuma um povo cético, mas queremos ser um povo maduro na fé, maduro na palavra, temendo o Teu nome. Porque, Senhor, se tem uma coisa especial é que nós não queremos desperdiçar o nosso tempo, achando que somos quando não somos, nem brincando com Deus, santo como Tu és. Por isso, nessa noite, Senhor, toca nos olhos da Tua igreja. Toca nos olhos da Tua igreja, Senhor. Toca nos olhos da Tua igreja, para que ela perceba. O povo tinha perdido essa percepção, Pai, do que era Teu e do que não era Teu. Que nessa noite o Teu Espírito desgrude os olhos. Às vezes os nossos olhos ficam grudados por comodidade. Não queremos sair da nossa zona de conforto, então deixamos como está. Mas nessa noite eu clamo ao Teu Espírito que os nossos olhos se abram e recebam a luz do Teu Espírito, através da Tua palavra, assim como Tu fizestes com o povo, Pai, através da palavra que Tu destes a Isaías. Trouxeste uma promessa para o futuro daquele povo. E ela se cumpriu em Isaías 45. Que a Tua promessa também para o futuro de cada um de nós. Ó Deus, aonde filhos vão ser liberados. Como diz em Isaías 43, diz ao norte, não detenha, sul, tu
tudo aquilo, Senhor, que está distante de nós, filhos, queridos, Pai, pessoas que já eram para estar andando na Tua presença e não estão. Nós clamamos a Ti nessa noite. Que essas vidas sejam resgatadas para louvor da Tua glória. Traz-nos um temor tão grande. Não um pânico, mas um temor de Deus. Para que a gente esteja aliançado com a Tua verdade, firme na Tua verdade. E busquemos a Tua verdade através da Tua palavra, para não sermos confundidos por nada, nem ninguém que tente ousar tomar o Teu lugar na nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Tu és o rio, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu